Nazaré. Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria cantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai no céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e pelo amor, vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e teu amor vela por mim, e seja feita assim. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual para mais uma reunião pública. Sim, não deixe que ninguém estrague o seu sorriso. Esse recadinho eu olho ele todos os dias.
E ele pode gerar várias interpretações, né? Vai de cada pessoa. E eu me identifico muito com esse recadinho, que eu entendo assim, que é sorrir para a porta abrir. Esse ditado também é antigo, né? Mas é isso. Quando a gente procura, né, ficar de bem, por mais difícil que as coisas sejam, o sorriso, ele muda a vida de alguém, né? Então, que possamos sorrir sempre as pessoas, né? Sintam-se em casa, que essa reunião seja um bálsamo para a alma e um alimento para o espírito. E agora eu vou passar para a escala de hoje, que a harmonização é o nosso amigo Leon, a apresentação sou eu, a Marisete Medrado, leitura do Evangelho será a Joana Dark, o capítulo 11, item 13, a prece inicial, Ramon Felipe, a palestrante, a nossa queridíssima amiga e sempre Sônia Regina, com o tema a fé e a caridade. Passe, fluidificação e prece final, a nossa querida Dirceneia. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades e também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procureis, não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da caridade fala de mártires que iam com alegria ao suplício.
Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para ser cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. É um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Então vamos acerenar nossos corações nessa quinta-feira de reunião pública. Queremos pedir, amado mestre, que o Senhor toque o palestrante da noite, para que ele possa conduzir a cada pessoa que está aqui a levar uma reflexão, que as palavras dele cheguem ao coração de cada um, que ele seja instrumento para poder trazer aquilo que nós precisamos. Pedir que o Senhor abençoe a cada trabalhador dessa casa bendita, que é o Segal, essa casinha que sempre nos abre de porta aberta e nos dá a oportunidade de aprender as verdades do mundo espiritual. Pedir que o Senhor abençoe a cada participante dessa reunião pública, a cada trabalhador, e que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Agora é com você, Sônia. Queridas, eu assino embaixo do bilhete da nossa irmã, né, da nossa irmã Marisete, que bondosamente compartilhou conosco. O sorriso realmente ele tem uma capacidade maravilhosa de abrir porta, né? De amolecer corações. Às vezes, um simples sorriso você consegue assim evitar grandes até tragédias, viu? Pessoal, essa lição, a fé e a caridade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa irmã acabou de ler, na hora que foi me passado o tema, não, me passou que eu era responsável pela fala do Evangelho hoje, né? E eu sempre leio, vou abrir o Evangelho para poder começar a inspiração, né? Começar uma conexão, e caiu essa lição para mim. Na hora que eu li ela, eu terminei, quantos anos, né? Eu leio essa lição desde sempre, né? Mas eu percebi nela tanta riqueza que eu falei, bom, a minha fala com meus irmãos essa noite vai ser ler essa lição e fazer ela comentada. Que, por exemplo, se nosso tempo fosse maior, eu falasse aqui, cada um ia colocar o que mais chamou a atenção da lição. Nós teríamos dificuldade. Porque é uma lição, não, olha que ela não é muito longa, são basicamente 3 grandes parágrafos. Mas ela fala muitas coisas, importante entre linhas. E nós temos dificuldade só de ouvir e acompanhar mesmo. Se a gente tivesse com o Evangelho aberto, todos lendo junto com a Joana, seria mais fácil. E aí a gente se perde, né, numa lição tão linda dessa, e a gente às vezes não alimenta o que ela pode nos oferecer muitos elementos. Certo? Então nós vamos fazer com vocês uma leitura comentada, e eu gostaria que vocês podem pronunciar aí no chat, né, quiserem comentar, complementar, fazer alguma pergunta, né? Então, fiquem muito à vontade, tá bom? Bom, primeiramente, essa lição está dentro desse capítulo aí, ó, amar o próximo como a si mesmo, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias lições sobre o amor, e Kardec colocou essa. É uma lição, é uma psicografia interessante. Sabe onde que fica Cracóvia? Na Polônia. Olha que interessante, naquele tempo, século XIX, veio uma mensagem lá da Polônia, Kardec leu, achou interessante, ó, de um centro lá na Polônia, hein? Cracóvia, olha que legal. Vou fazer uma reflexão sobre as 2 palavras, que é o nome da mensagem, fé e caridade. Vamos começar pelo básico, né? A fé, o exemplo, o conceito mais básico é crença ou confiança em algo ou alguém, mesmo sem evidências concretas que comprovem sua veracidade. Kardec vai alinhar o tempo todo aí que caridade está relacionada à fé. Olha aqui. E aí isso aí quebra um pouco, né? Às vezes algum paradigma que a gente tenha. Ele relaciona caridade com fé. Então, fé é uma crença, é uma certeza que você tem, mesmo que você não tenha uma prova material daquilo. E a caridade é uma virtude, de amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, Kardec, ele vai fazer, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que no decorrer, Kardec não, desculpa, o espírito protetor dessa mensagem, ele vai linhavando fé com caridade o tempo todo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a reflexão do primeiro parágrafo. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos,
que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social. Você tinha prestado atenção nisso aqui? Ele está falando de ordem social. Ele não está falando de familiar, sozinho, nem individual. Esse espírito começa a falar de sociedade aqui, ó. E não existe... Então, achei assim, me mexeu muito comigo, porque nós vivemos uma grande complexidade, uma grande desordem social, conflito social para todos os lados, em todos os países, né? E aí esse espírito começa falando que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social, capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Ele começa a afirmar que quem não tem fé, a verdadeira caridade não pode ser praticada. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Isso aqui é interessante, porque impulso generoso, ele não falou caridade. Que, por exemplo, nós, hoje, é muito fácil a gente manter informado, né, das questões. Por exemplo, vamos pegar o Instagram. Vira e mexe, alguém lança uma campanha no Instagram para alguém que está sem casa, perdeu casa, está doente, tem que comprar um remédio, sofre de uma doença, não é? Acho que muitos aqui, ou a grande maioria, já até participou dessas campanhas. E nós temos um impulso generoso, aquilo nos toca naquele momento, e você quer fazer algum... Você fala assim, nossa, eu vou contribuir. Você vai ali dar a contribuição que você pode dar. Os tantos reais que você está dentro das suas condições naquele momento. E vira a página, e aquele assunto já sumiu da sua cabeça. A vida toca. Dificilmente poucas pessoas vão acompanhar aquele caso e se envolver, porque existe uma diferença entre o impulso da generosidade e aquela caridade com fé concreta. Algumas pessoas, talvez os que estejam mais próximos, realmente vai continuar na campanha, vai ver se deu certo, vai entrar em contato com aquela pessoa, vai estar acompanhando até realmente resolver aquela solução. Por exemplo, tem uma enchente. Nós temos um impulso generoso, é natural do homem, né? Você tem aquele impulso de mandar ali, faz campanha de alimento, você se organiza ali, faz uma campanha, isso são impulsos. O que é muito natural em todos nós humanos, pois temos a centelha divina em nós, né? Já temos ali plantado. Só que o que o Espírito está falando aqui é algo além desses impulsos. O que ele fala aqui? Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica com um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá que possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Nossa, mas aqui já abriu demais, né? Aqui já busca, sim, uma dimensão muito maior. O que é que aqui está nos colocando? Que a fé verdadeira é uma caridade austera. Quer dizer, o que é uma caridade austera? É uma caridade constante, é um princípio. Você tem aquilo como princípio na sua vida. Uma abnegação, e ela exige constantemente sacrifício. Sacrifício de quê? Para muitos não é sacrifício de dinheiro. Quer dizer, todas as vezes que fala em caridade, a gente pensa em dinheiro inicialmente, né? A caridade, dinheiro. Para muitos não é isso. Para alguns, sim. Tem pessoas que praticam a caridade financeira, ajudando pessoas a diminuir a fome, a dificuldade, tirando pouco do que tem. Sim, isso não pesa. Porque ela vê no outro aquele irmão e ela divide o pão. Mas muitas vezes o que fala aqui desse constante sacrifício do ego, né, do interesse, vai muito além desse material. Por exemplo, vamos pegar a caridade dentro de casa nos relacionamentos pessoais. A caridade dentro de casa, nos relacionamentos pessoais, não estão te pedindo sacrifício, nada de financeiro, nada de material. Mas é o sacrifício, muitas vezes, de quê? Do ego, ficar em silêncio. E mesmo assim, está fazendo o melhor para aquela pessoa. Certo? Então, quando fala aqui de sacrifício, de interesse egóico, porque a caridade verdadeira, ela sacrifica a si mesmo, né? Você vê o outro antes de ver a si mesmo.
Vamos ver aqui, eu pus algumas imagens para facilitar aqui para nós. O Evangelho nos coloca que o egoísmo é a fonte, né, de todo mal. Aí eu pus duas imagens aqui para a gente, só para ver mais ou menos modelos diferentes de sacrifício, de egoísmo, né? Um bem simples, né? O guarda-chuva, duas pessoas. Quer dizer, se você estiver ali protegido da chuva, tá tudo bem, né? Isso aqui você pode levar para todos os sentidos, não só da chuva material, né? Se você está bem, se você está com saúde, se você está em paz, né? Se você tem ali o melhor para os seus filhos, para a sua família, é o seu guarda-chuva, né? Tá tudo bem. O outro está na chuva se molhando, né? Existe o egoísmo, né? Olha que imagem interessante. Aquele que escala, né? Que vai subindo, né? Em cima aí do seu alvo, né? Lá em cima está lá uma coroa, tá vendo? Simbolizando ali o seu desejo, né? Essa coroa aqui simboliza o seu desejo, o seu alvo, né? Não importa se você vai pisar em cima dos interesses das pessoas, se você, atrás desse seu sonho, entre aspas, você abre mão da sua convivência familiar, você abre mão do tempo com seus filhos, do seu tempo espiritual. Quer dizer, nada disso importa, é o seu alvo ali, né? É o eu, né? E é o lado bem egoísta. Vamos lá, minha querida. E lá, anteriormente, no que eu terminei de falar para vocês, falou do interesse pessoal. Vamos ver o que Kardec coloca sobre isso no Livro dos Espíritos? Kardec faz uma pergunta. Pergunta 895. Falando dos vícios, das dificuldades, olha essa pergunta que Kardec faz para os espíritos. A parte dos defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Quer dizer, que não tem dúvida. Kardec está perguntando assim, olha, o que indica imperfeição moral? Que é sinal, você convive com uma pessoa, você convive e você de imediato vai perceber ali uma imperfeição. Sabe o que é? Interesse pessoal. Olha que interessante. Quer dizer, a gente fica imaginando que vai falar de tantos defeitos, tantos erros. Olha aqui, o que o Espírito responde? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, meus irmãos, olha como que bate com o primeiro parágrafo que nós lemos. O interesse pessoal impede a prática da caridade verdadeira. Muitas vezes. Muitas e a grandes. Você pratica ali o bem, ajuda, dentro do que você acha que está ajudando, seja em qualquer área, não estou falando só financeiro, não. Mas basta aquela pessoa, situação, você sentir que está infringindo, entrando no seu interesse pessoal, não, agora já não dá mais. Nós já empina, como diz os antigos, e eu sou das antigas, viu? Os antigos, empina a carroça facinho. Sabe o que é empinar a carroça? Que os jovens sabem, né? Já imaginou uma carroça, o cavalo empina, né? Não quer andar? Isso é empinar a carroça, viu, gente? É quando a carroça não anda, porque o animal empinou, subiu. Então, o interesse pessoal é um dos grandes que mostra realmente que nós somos ainda inferiores. O Daniel está falando aí, caridade não é troca. E o interesse pessoal trabalha na base da troca, né? Aqui, olha aí que interessante. Você acha que isso aqui é real hoje em dia? Fazendo a caridade, tirando foto para pôr Instagram, né? Sou tão boazinha. Ali, ó, coletando ali, guardando no seu bolso, mostrando para todo mundo tanto que eu sou bom.
né? Isso não é caridade, isso é interesse pessoal. Você está querendo luz, holofotes. Está querendo ser aplaudido, sente bem com aplauso, certo? Vamos lá, querida. A caridade austera, o que significa, né? Então, vamos ver, eu vou esmiuçar o que o Espírito Protetor falou nesse parágrafo. O que ele falou que é uma caridade austera? Ela exige abnegação. Ela tem que ter coragem. Ela tem perseverança e sacrifício de interesse próprio. Então, sempre que nós estivermos numa situação onde a vida está te exigindo que você tenha uma postura caridosa, você vai elevar o seu pensamento a Deus em prece, porque não é simples essa caridade. O impulso generoso é simples, você vai ali, faz alguma coisa e pronto. Mas aquela caridade que a vida te exige constantemente, com relação à situação e pessoas, que você vai ter que buscar essa postura, buscar essa virtude dessa caridade austera, que vai exigir tudo isso aqui de você, você só consegue com a fé. Com a ligação com Deus, e através dessa ligação, os benfeitores junto conosco, o seu anjo da guarda, está ali te auxiliando, te fortalecendo, aí sim nós vamos conseguir. Vou contar uma história para vocês de uma pessoa igual nós, que conseguiu o sacrifício de seu interesse pessoal diante de uma situação relativamente recente. Acredito que a maioria já conseguiu, né? Lembra dessa história. Aconteceu em 2017. Em 5 de outubro de 2017, essa pessoa aí, Helen de Abreu Silva Batista, lembra de uma pessoa em desequilíbrio total, que entrou numa escola e ateou fogo em si mesmo e nas crianças? Lembram dessa história? E que foi uma tragédia, né? Que várias pessoas morreram, várias crianças, e que a coisa não ficou pior, porque essa professora abraçou essa pessoa que estava fazendo isso para impedir que ela continuasse, o corpo todo em chamas, ela abraçou para que ele parasse, e com a ajuda de mais 2 professoras, ajudantes de sala de aula, elas conseguiram salvar várias crianças. O que nós avaliamos dessa ação, dessa professora? E ela foi homenageada, né, com todo acredito que mais do que justo, heroína, foi condecorada com a Ordem Nacional de Mérito do Governo Federal e com medalhas da Inconfidência do Governo Mineiro, virou nome de rodovia, e com isso, isso aqui é um exemplo. Ela saiu do interesse pessoal, ela podia sair correndo. Ela poderia sair correndo e aquele bem egoísta e se salvar, né? Não, nesse momento ela deixou ela própria. E nesse impulso generoso, ela buscou salvar aquelas crianças. Aí temos a prova, né, que a bondade ainda existe, está na terra, está no nosso coração. O que nós precisamos é de exercitar. Ela existe, ela é real. Meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos agora comece a falar para nós a dificuldade de vencer esse interesse pessoal que impede essa prática da caridade. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. E mais facilmente se adquire com auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Gente, isso aqui vai totalmente na contramão do discurso da atualidade. O que a gente é incentivado o tempo todo hoje? Você tem que buscar a ser feliz. Você tem que pensar em si próprio. Seja feliz, não importa o outro. E esse discurso, ele nos busca toda hora. Através de propagandas, através de influenciadores. Tem literatura de autoajuda nessa linha, né? Que o objetivo da vida é curtir, é ser feliz, não importa o outro. Não importa o outro. Então, esse é o objetivo. Agora, o que o Evangelho está nos falando? O Evangelho está nos falando que esse não é o objetivo da vida.
certo? E não é o objetivo da vida. Então, está totalmente na contramão. E aí, para completar, fala o seguinte: sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos e dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos a caridade. Isso aqui eu não pus nem de vermelho, eu pus de preto. Por quê? O que me chamou tanta atenção nesse momento, por isso que eu falei que eu quis compartilhar com vocês essa leitura um pouco mais aprofundada desse texto. Aqui está falando que sem as dores, olha aqui, sem as dores, sem a diferença, diversidade significa diferença. Sem as diferenças de gosto, de pendor, de necessidade, nós não vamos aperfeiçoar. Não temos como ter o aperfeiçoamento. Então, essa ilusão de evolução só com felicidade é irreal para o padrão nosso. Porque nós temos uma série de conflitos a serem trabalhados, uma série de dificuldades a serem vencidas, que nós temos que estar diante de situações para fazer reflexão. E essas situações nos levam a quê? A tristeza, muitas vezes, a dores, a desconforto. E a partir disso, nós começamos a nos conhecer. E buscando nos conhecer, nós vamos vencendo a nós mesmos. Então, é o que está falando aqui, ó, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, né? Com efeito, só poder de concessões, olha aqui, já vai na contramão, para encerrar esse parágrafo. Com efeito, só poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui, gente, o Evangelho está falando da diversidade. E qual que é um dos grandes problemas hoje de violência no nosso país? Em outros países, a dificuldade de aceitar a diversidade. O ego de achar que é melhor do que o outro. Nós temos dificuldade, vamos começar pelo mais simples, a pele. Nós temos dificuldade, nós avaliamos as pessoas pela cor da pele. Excluímos pessoas. Nós excluímos por questões religiosas. Temos dificuldade com a diversidade religiosa. Outra coisa aqui para vocês, quando o Espírito coloca em diversidade, o que quer dizer diversidade? Isso aqui, ó. Hoje a gente tem que buscar o Evangelho e trazer para os tempos de hoje, né? Toda lição. Pega Jesus e coloca na minha vida hoje. Eu pego o Evangelho e coloco diversidade socioeconômica, de gênero, ética racial, sexual, religiosa, habilidades. Isso aqui é diversidade. O Espírito nos coloca aqui que essa diversidade é oportunidade de crescimento. Não é bacana? Diversidade, diferenças, é a grande oportunidade. Por que a oportunidade de crescimento? Porque você vai ter que vencer o eu. Não está falando lá atrás do egoísmo? Ele falando que é a dificuldade do egoísmo? Então, essa diversidade nos confronta. Ela nos confronta o tempo todo de falar assim, de eu buscar aqui, ó, buscar o Evangelho e falar assim, eu não sou melhor. Nós somos iguais. Não importa essa diferença, essa desigualdade. Somos iguais. Isso seria o último. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinado ao homem nesse mundo. Quer dizer, não, mas a felicidade está destinada a nós também. Sim, desde que procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Então, aqui deu uma chave para nós. Nós que ficamos, assim, às vezes, melancólicos, tristes, infelizes conosco mesmo, com o que está acontecendo no mundo, ou com a vida que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com as condições que eu tenho, etc, etc. Fala, olha, não valorize isso não. Isso faz parte, são elementos para o seu crescimento. Mas sempre foque na oportunidade do bem. Isso te faz feliz. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para sermos cristãos, não se faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então ele encerra falando o seguinte, sacrificar, nós temos que sacrificar. Só que hoje não somos mais jogados às feras, né? Apesar de que parece que a gente está querendo voltar, né? Doidinho de sacrificar alguns nessa diversidade, né?
doidinho para jogar aí para os leões. Se tiver, nós colocaríamos. Mas vamos supor que nós já somos um espírito um pouco mais evoluído, mais cristão. O que está pedindo de nós é o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Só que ele coloca aqui, ó, para triunfar, porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas e somos vaidosos. Mas já temos uma consciência cristã, que a gente quer ser melhor. Eu quero vencer essa Sônia egoísta, essa Sônia orgulhosa, essa Sônia vaidosa. Eu quero vencer. Então ele fala assim, olha, busque o espírito da caridade sustentado pela fé. Você vai sair vitorioso. Certo? Então fica a dica aí, meus irmãos, dessa lição, né, tão bacana, profunda. E vamos reler, né? Com certeza, novos ensinamentos a gente vai retirando dela, porque o Evangelho é assim, cada vez que você lê, se você ter esse coração aberto, você vai retirando cada vez mais mensagens, né? Cada vez mais lições. Agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando sobre o Evangelho, né? Que nos alimenta, que nos fortalece. Jesus abençoe a todos. Sônia, queremos agradecer sua presença, que tão carinhosamente repassou os ensinamentos tão importantes, fé e caridade, e a distinção de cada um. Muito obrigada. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim sua vontade se cumpra em mim. Que Deus, nosso Pai, possa nos assistir nesse instante. Vamos procurar ficar o mais confortável possível, relaxando todo o nosso corpo, procurando entrar em sintonia com Jesus e os bons espíritos, para que possamos receber nesse instante o passe espiritual. Que todas as energias negativas sejam retiradas de nós, como o cansaço do dia a dia, dores, tudo que estiver nos incomodando, enfim, sejam todas retiradas e substituídas por energias curadoras, de luz, de paz, saúde e equilíbrio. Que a luz divina nos envolva, fluindo sobre nós livremente e preenchendo todo o nosso ser de esperança, coragem e serenidade. E que agora nossas águas sejam fluidificadas, que elas sejam impregnadas de energias curadoras e regeneradoras, que ao tomarmos possamos absorver todos os benefícios nelas contidos, que Jesus possa sempre estar conosco, nos intuindo, protegendo, iluminando. Que assim seja.